Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor. Hoje, sábado, e a nossa reflexão está no livro de Tiago, capítulo 3, versículos 6 a 12. Então, Tiago 3, versículos 6 a 12. E eles dizem o seguinte: assim também a língua é um fogo. É um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Amém. Desculpa, queridos. Hoje, queridos, né, a reflexão aqui na minha Bíblia, NVI, o título é Domínio sobre a Língua. Então, aqui, esses versículos, eles nos ensinam, né, e nos mostram quão mal pode a língua, né, fazer ao seu dono, né, e às outras pessoas também. Então, que a gente não caia nessa cilada, né, de falar mais do que devemos, de falar coisas que depois nós vamos nos arrepender e de falar, né, coisas que não têm nada a ver com cristãos que somos, né? Então, queridos, como ele diz aqui, a língua, ninguém consegue domar a língua, né? Mas a gente pode controlar, né? A gente tem que controlar, né? Nem poder, é querer, é ter que controlar. A gente tem aquele ditadinho que diz, né, quem fala muito acaba falando o que não deve e ouvindo o que não quer, né? Então, que a gente saiba falar somente o necessário, que a gente saiba ouvir muito mais do que falar, né? Que a gente fale menos, que a gente ouça mais, que a gente não caia nessa mania, né? Mania de falar demais. E, como ele diz aqui no final, né? Do capítulo, do versículo 9 para frente, que ele fala: com a língua bendizemos o Senhor, o Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, né? Ou seja, né? Como com a mesma língua a gente fala o bem, mas a gente fala também o mal, e não pode. Depois ele mesmo diz aqui, não, né, meus irmãos, não pode ser assim. E a gente tem que falar só o bem, né? Daí ele dá exemplo. Pode uma mesma fonte produzir água doce e água salgada? Não, né? Ou é uma coisa ou é outra, né? Pode um figo, né? Não dar figo, dar outra fruta, dar azeitona, né? Não tem como, né? Então a nossa língua é a mesma coisa, a nossa boca é a mesma coisa, né? A gente não pode falar bem e falando mal também, de sair da mesma boca, da mesma pessoa, que a gente consiga fazer com que da nossa boca só saia o bem, só saia que agrade a Deus, só saia o que nos engrandeça como homens de Deus, como filhos de Deus.
Tá bom, queridos? Então, nesse sábado, que a gente pense, que a gente reflita, né, o que andamos falando, né? E o que andamos falando e qual a quantidade que andamos falando também, né? Que a gente não faça isso, que a gente não fale o bem e depois a gente fale o mal, né? Que a gente só fale o bem, que a gente só fale coisas de esperança, que as nossas palavras sejam luz, sejam esperança, sejam amor, né? Que não sejam coisas amargas, que nossas palavras sejam doces, e para nossas palavras serem doces, nossos pensamentos têm que ser doces, nosso coração tem que ser doce. Então, que a doçura, né, do nosso coração invada a nossa língua, a nossa boca e que as nossas palavras sejam também recheadas de doçuras, de amor, de compreensão e de esperança. Né? É assim que Deus espera que eu fale, é assim que Deus espera que você também fale, que as nossas palavras produzam amor em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Desculpa, eu vou falar pouco, minha garganta está muito ruim, a tosse está muito ruim, mas eu acredito que. Desculpa, queridos. Eu acredito que eu tenha conseguido passar o recado. É o domínio sobre a língua, que a gente consiga dominar a nossa língua. Tá bom, queridos? Em nome de Jesus. Muito obrigado, queridos. Fiquem com Deus. Um ótimo sábado a todos. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos ampare, nos dê muita paz, muita esperança, muita sabedoria, para que a gente possa cada vez mais fazer as coisas que agradem a Deus e nos aproximarmos cada vez mais dele, em nome de Jesus. Fique aqui à vontade, deixe o seu recado, a sua sugestão, a sua pergunta, e amanhã, Deus permitindo, eu estarei de novo com vocês aqui para uma nova reflexão, fortalecendo nossa fé, fortalecendo nossa esperança, em nome de Jesus. Muito obrigado, queridos. Me perdoe, fiquem com Deus e amanhã, Deus permitindo, estarei de novo com vocês aqui para uma nova reflexão, fortalecendo nossa fé, fortalecendo nossa esperança, em nome de Jesus. Grande abraço, queridos. Sejamos hoje melhores do que fomos ontem e Deus abençoe a todos nós, nos dando um sábado repleto de bênçãos e milagres, em nome de Jesus. Grande abraço, queridos. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.